Olá, nosso grupo é o da bancada 8 e nós vamos apresentar a série de experimentos sobre a balança da corrente. O objetivo do experimento foi aferir na prática o comportamento da força magnética sobre um fio, de modo que pudéssemos quantificar a força exercida por uma balança. A teoria por trás do experimento baseia-se no fato de que todo fio percorrido por uma corrente, estando sob o efeito de um campo magnético, sofre uma força. Quando arranjamos este fio e o campo magnético parecendo perpendiculares entre si, a força se desloca para cima ou para baixo, dependendo do sentido da corrente. Logo, ao prendermos o fio, posicionamos o ímã que produzirá o campo magnético numa balança. A força exercida será notada pela diferença da massa mostrada na balança. Começando com os materiais que nós utilizamos: a balança de pressão, uma fonte de tensão, os ímãs e uma placa com fio de cobre. No primeiro experimento, a gente queria identificar a diferença que a corrente faz. Por isso, colocamos os ímãs na balança, zeramos e começamos a medir o peso extra, a massa extra que cada corrente fazia, sem mudar a nossa placa com fio de cobre, deixando sempre a mesma. Com a tabela, nós identificamos a corrente em 0, 0,5, 1, 1,5 e 2. Pegamos a massa e convertemos pela força, fazendo assim o nosso gráfico. Na segunda parte da experiência, a gente queria identificar a diferença do comprimento do fio de cobre nas placas. Por isso, começamos da mesma forma que a etapa anterior. Colocamos nosso ímã na balança, zeramos, e ao invés de trocar a carga, a gente trocava as placas com os fios de cobre. Assim, a gente analisou novamente a massa extra que é exercida e convertemos para a força, e dessa vez utilizamos a distância pela força para identificar o nosso B. Na terceira parte do experimento, a gente queria ver a quantidade de ímãs para calcular o nosso campo magnético de cada ímã individual, ou seja, os magnetos presentes no nosso ímã grande. Para isso, pegamos novamente uma placa única e começamos a analisar cada magneto no nosso ímã. Colocamos ele na nossa balança, zeramos e analisamos a massa extra. Colocamos mais um magneto, colocamos de novo a placa, zeramos e por assim vai. No nosso gráfico, dessa vez colocamos o número de magnetos pela força para achar o nosso campo magnético individual. Assim, temos o campo de cada das quantidades de magneto para 2 magnetos, 3 magnetos, 4, 5 e 6. No primeiro caso, a gente tem que o nosso coeficiente da reta ajustada, que é 0,0978, nada mais é do que o nosso LB. Portanto, como a gente quer achar o nosso B, a gente vai fazer que LB dividido por L. No caso, a nosso coeficiente angular é a mesma coisa que LB, portanto a gente divide ele pelo L e a gente vai ter só o B, certo? Esse foi o primeiro caso que a gente usou. No segundo caso, a gente tem, em vez do L, a gente tem a corrente. Então a gente consegue fazer que IB é a mesma coisa que o nosso coeficiente angular. Ajustando ele, a gente vai fazer o quê? O nosso coeficiente angular dividido pela corrente, que no caso era 2, fazendo 0,00978 dividido por 2, e a gente vai ter um novo B, certo? E no nosso último caso, o que a gente fez foi o seguinte, que foi o caso mais complexo, né? Que a gente teria que achar o B0 de cada uma de cada um dos ímãs, né? Da composição de ímãs. Então a gente pegou o coeficiente angular e falou que ele era a nossa força. E fez força que é igual a corrente vezes o L vezes o B0 vezes o N, certo? Então, fazendo isso, a gente acharia o nosso primeiro B0. Com o nosso B0, a gente multiplicaria cada um deles pelo número de ímãs e a gente teria o B0 de cada composição. A composição de 2 ímãs, a composição de 3, de 4, de 5 e de 6 ímãs. E essa foi o que a gente fez para chegar nos resultados matemáticos. Beleza?